pessoal, tudo positivo? Hoje no nosso Quer Conhecimento nós vamos estar falando sobre a radioatividade e os principais acidentes decorrentes desse fenômeno que envolve muitas e muitas ciências além da química. Vamos lá? Olá pessoal, sou o Matheus. Então, com a descoberta da radioatividade, dos fenômenos recorrentes da existência de elementos radioativos, a humanidade conseguiu um enorme salto científico. Com isso, o ser humano foi capaz de desenvolver variados equipamentos e máquinas que utilizam fenômenos radioativos, como a fissão nuclear, de modo a aproveitar toda a energia liberada dessas reações. É o caso das bombas nucleares, dos reatores existentes em usinas nucleares, que foram sendo criados ao longo da história e que, devido a eles, infelizmente, ocorreram diversos acidentes em muitos lugares do mundo. Contudo, antes disso, precisamos entender o que é a radioatividade. Vamos lá? Mas afinal, o que gera esse fenômeno? É o decaimento nuclear. O decaimento nuclear, ele é um fenômeno na qual o átomo libera de forma completamente espontânea energia e partículas do seu núcleo. Essas partículas podem ser de diversos tipos e, dependendo do seu tipo, ela pode ser mais ou menos danosa aos seres vivos e ao ambiente que entrar em contato com a mesma. A análise da natureza das radiações parte pela observação dos desvios em campo elétrico que elas podem fazer. Ou seja, uma amostra de urânio ela pode se dividir em 3 feixes, caracterizando 3 tipos de radiação. Como a Letícia havia dito anteriormente, existem 3 tipos de radiação. E a primeira delas é a radiação tipo alfa, que é caracterizada por feixes positivos, formados por partículas alfas. E essas partículas são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, são idênticas ao núcleo do hélio. Então, devido ao fato de que essas partículas são muito grandes, em comparação com as demais que veremos, e menos energéticas cineticamente, é observado que elas são facilmente barradas por uma folha de papel. E a segunda radiação que veremos é a radiação tipo beta. Essa radiação representa os feixes negativos formados por elétrons emitidos em alta velocidade e, portanto, com alta energia pelos nêutrons, além de não sofrerem alterações no campo elétrico, por serem muito pequenas e muito energéticas, conseguem facilmente penetrar na pele, podendo causar queimaduras. Contudo, ainda são barradas por órgãos mais internos. Já a última radiação que falaremos é a radiação tipo gama. Essas radiações podem gerar átomos em altíssimo estado excitado. Com isso, esses núcleos liberam o excesso de energia por meio desses raios, que apresentam alta frequência, sendo assim, muito energéticos. Por isso, os raios gama também são chamados de radiação ionizante. Isso ocorre porque, ao atravessarem a matéria, conseguem interagir com as moléculas e separá-las em íons e radicais livres, que são prejudiciais às células vivas e que, portanto, podem trazer severos danos à saúde. Bom, gente, além disso, é importante entender o que leva os átomos a se decaírem, e o principal fator é que eles estejam fora do cinturão de estabilidade. Caso o número de prótons e nêutrons esteja superior do que o ideal, o átomo vai decair de forma a manter essa proporção entre essas 2 partículas. Bom, esse cinturão é uma relação entre o número de prótons e o número de nêutrons de um átomo, de modo a analisar a estabilidade desse átomo. Bom, gente, é importante enfatizar que um decaimento alfa-beta pode gerar um átomo, um núcleo, no estado excitado. E aí esse núcleo ele vai decair novamente para voltar ao estado fundamental, mas para retornar ao estado fundamental ele vai ter que liberar essa energia que ele estava. E essa energia vai ser liberada em forma de raios gama. Ou seja, um simples decaimento alfa ou beta pode sim gerar raios gamas que são extremamente danosos à saúde. Agora a gente sabe o que é radioatividade, é hora de estudar qual é o principal fenômeno decorrente da radioatividade, que é essencial nos reatores nucleares, que nós vamos falar mais à frente, e claro, fizeram participação nesses acidentes radioativos, que no caso é a fissão nuclear. Ela surge do bombardeamento de núcleos de grande massa que, ao serem bombardeados, vão liberar outros núcleos menores e uma enorme quantidade de energia. Com isso, desse fenômeno das fissões, a gente observa um outro fenômeno, que é chamado de reação em cadeia. Esse fenômeno ocorre quando um núcleo é bombardeado por uma partícula específica e se transforma em outros 2 núcleos menores, que também são bombardeados e também vão ser transformados em outros 2 núcleos menores. Assim, a gente vai ter uma reação em cadeia, na qual vão ser gerados muita energia e núcleozinhos menores. E é esse esquema em reação em cadeia que vai ser utilizado nas usinas nucleares e também nas bombas atômicas, porque se cada fissão libera tanta energia, imagina numa reação em cadeia. Logo que entendemos como ocorreram as fissões,
iremos ver o uso da energia nuclear gerada dessas reações. Primeiro, iremos tratar do uso de reatores nucleares existentes em diversas usinas pelo mundo. No caso dos reatores, para obtenção de energia de forma equilibrada, as reações em cadeia precisam ocorrer de forma controlada. Para a obtenção dessa energia, é utilizado material radioativo, como por exemplo o urânio, que é bombardeado por certas partículas induzindo a reação de cadeia, que precisa ser controlada para que não ocorra estragos. Felizmente, os reatores nucleares possuem uma estrutura muito específica e cautelosa, contando com diversos mecanismos de controle. O primeiro deles são chamados de moderadores, que são substâncias existentes dentro dos reatores que colidem com os nêutrons e diminuem a velocidade dos mesmos, liberados pela fissão. Desse modo, com a menor velocidade, os nêutrons conseguem entrar em contato com outros átomos, de forma mais fácil, podendo-se realizar o controle, fazendo com que eles consigam alcançar apenas uma quantidade de núcleos desejada. Comumente, os moderadores utilizados podem ser o carbono, na forma da grafita, ou a água, por possuírem massa pequena e serem capazes de maximizar a energia transferida em cada colisão. Outro modo de proteção é o uso dos chamados refrigerantes, que podem ser substâncias líquidas ou gasosas, como é o exemplo do dióxido de carbono, e a água. Essas substâncias passam no interior do núcleo do reator de modo a absorver calor liberado da reação e diminuir a temperatura do mesmo. No caso do uso da água como refrigerante, por exemplo, os canos como combustível ficam inseridos nessa água. Além da função de refrigerar as reações, como já dito antes, ela também auxilia na manutenção da reação de cadeia, de modo a desacelerar os núcleos e auxiliar para que eles atinjam outros átomos. Principalmente, ela é responsável pela movimentação das turbinas e geração da energia elétrica. Seguindo todas as medidas de proteção, a energia liberada nesse processo é utilizada para o aquecimento dessa água destilada presente no núcleo do reator, que se transforma em vapor e gira a turbina com a pressão do vapor, gerando energia elétrica. Uma curiosidade é que as usinas termoelétricas possuem reatores com estruturas semelhantes. A diferença é o combustível, nesses casos são carvão ou gás. Agora vamos para a parte talvez mais esperada do vídeo, que são os acidentes radioativos. O primeiro que nós vamos falar hoje provavelmente é o mais famoso, que é o que aconteceu na usina de Chernobyl, na Ucrânia. Bom, gente, tudo começou em 26 de abril de 1986, com um teste de segurança no reator 4. Esse teste, ele consistia basicamente em determinar quanto tempo as turbinas desse reator eram capazes de continuar girando com uma queda súbita de energia, ou seja, sem energia. Porém, para que esse teste fosse realizado de uma maneira mais eficiente, os trabalhadores da usina acabaram por desligar dois mecanismos de segurança extremamente importantes da usina, que no caso era o desligamento automático do reator, no caso do reator 4, e também cerca de metade das bombas de água que o refrigeravam. Daí, com metade das bombas de água que refrigeravam esse reator, aconteceu que a temperatura subiu muito e a água se transformou em vapor rapidamente e de forma explosiva, que fez com que os tubos de combustível de grafita se arrebentassem rapidamente. Com isso, com a grafita que foi liberada da explosão, ela entrou em contato com o vapor da água, que estava obviamente muito quente, e ela rapidamente entrou em combustão, gerando uma enorme explosão. Com isso, uma explosão que aconteceu no reator 4 liberou um incêndio por toda a usina, fazendo com que os tubos de combustíveis radioativos sejam expelidos por muitos lugares, num raio de 30 km de distância. E aí, de modo a tentar controlar a situação, os trabalhadores da usina decidiram bombear gás xenônio para dentro desses tubos que continham os combustíveis radioativos, de modo a tentar controlar a movimentação dos nêutrons, mas a maior parte deles já tinham sido expelidos para fora da usina, então o incêndio e a destruição já estava feita. Um fato interessante é que os reatores utilizados na usina de Chernobyl eram os chamados RBMK-1000. O que acontece? Mais para frente foram constatadas diversas falhas nesses reatores, o que pode sim ter auxiliado nesse acidente, porque foi constatado que esses reatores eles não conseguiam diminuir facilmente a potência deles, então eles operando numa potência muito alta, com baixo resfriamento, levando em conta que as bombas de água foram desligadas, auxiliou muito no aumento da temperatura da água, consequentemente na explosão dos tubos de combustíveis e de moderadores. O acidente que traremos nesse vídeo é o que ocorreu na usina de Daiichi em Fukushima, no Japão. Esse acidente foi algo diferente do de Chernobyl, pois seu resultado foi um desastre natural, que no dia 11 de março de 2011, a região noroeste da costa do Japão foi assolada por um terremoto de 8,9 graus de magnitude,
que gerou após isso um enorme tsunami. Após o terremoto, a usina estava ativa começou a sua desativação para evitar posteriores problemas, mas essa desativação não terminou antes do tsunami. Com isso, a vinda do tsunami, o sistema de resfriamento do reator que utilizava água ficou completamente comprometido, assim como o sistema alternativo não conseguindo parar o reator. Com o desastre iminente, ainda houveram algumas tentativas falhas de tentar parar as reações de fissão, mas naquela altura já era tarde. O que aconteceu é que o reator da usina de Fukushima seguia um modelo BWR, onde a água era tanto moderador como responsável pelo resfriamento. E após os desastres naturais, os sistemas que energizavam a bomba que mandava a água ao reator falharam, ocasionando um acidente nuclear. 4 reatores explodiram, sendo que apenas 3 deles falharam. O modelo do reator é seguro, entretanto, com problemas de difícil gerenciamento. Além de só possuir uma entrada de água e trabalhar em ciclos, caso haja algum problema interno, pode haver contaminações da água utilizada nesse reator. Esses foram os principais problemas nesse acidente, pois só havia um meio de injetar água no reator, e sem esse meio, a energia liberada para reações ficou retida, ocasionando explosões e incêndios. No ano de 2019, com a lotação do armazenamento da água contaminada, o governo japonês cogita lançar a água no mar, pois a lotação máxima deve ser atingida no ano de 2022, que ocasionará um enorme problema ambiental. Então foi isso, pessoal. A gente conclui que as fissões elas são realmente muito proveitosas para gerar energia, mas aí com isso os estragos que podem ser decorrentes desses fenômenos podem ser enormes, né? Esperamos que tenham curtido o vídeo e aprendido sobre esse mundo interessante da radioatividade e suas aplicações. Até a próxima! Até o próximo Que é Conhecimento!